Para contar a história de como nasceu o museu, eu acho que eu tenho que remontar uma história anterior. O que mais interessante aconteceu nessa época foi que eu encontrei na bacia de Taubaté, exatamente em Tremembé, uma grande quantidade de ossos. E no meio deles, então, comecei a juntar os ossos que seria de uma ave gigante. Montando essa ave, a gente se deparou então que estava diante de uma ave a ser estudada, uma ave nova, desconhecida. Esta ave é uma família chamada Phorus racidae. São aves gigantes, carnívoras, que viveram apenas na América do Sul. Há 60 milhões de anos atrás, até recentemente, perto de 1 milhão de anos. Então, essa é uma ave que viveu aqui onde nós estamos. Porque, em linha reta, ela foi encontrada, o fóssil dela, a menos de 7 quilômetros daqui. E vários museus do mundo se mostraram interessados nessa ave. Então, nós empreendemos uma ideia diferente, de mandar réplicas do esqueleto em troca de outros materiais, outras réplicas de outros animais. A ideia de fazer um museu foi de se ter juntado esse acervo. Eu sou conselheiro do Zoológico de São Paulo e eu tenho relacionamento com vários zoológicos do Brasil, inclusive, e já ganhamos aqui vários animais mortos de diversos zoológicos. Então nós fazemos taxidermia, preparação de esqueletos. Nós temos uma coleção científica bastante grande, bastante diversificada, que fica fora da exposição. Esse acervo se destina única e exclusivamente à pesquisa. Curiosamente, pouca gente sabe que o acervo que nós temos não exposto, ele é bem maior do que o acervo exposto. É que grande parte dele não é tão bonito para o público, mas ele é de importância científica. A disposição que a gente coloca esse material para exposição é muito importante. Então, quando você entra no museu, você percorre o museu num sentido horário, contando a história do Paleozoico, depois do Mesozoico, do Cenozoico, e depois você chega no período atual. Enquanto você está nesses períodos geológicos da Terra, você vai encontrar os animais ou vegetais que estiveram naquela época. Então, na realidade, é para ser compreendido dentro do museu uma história da Terra. Isto é, a história da natureza. Daí o nome de história natural. As peças que mais chamam a atenção do público, isso é interessante, a gente tem surpresas. É claro que os grandes dinossauros, que aí seria da era mesozoica, né? Onde temos os dinossauros maiores aqui, o Tiranossauro Rex, aquela cabeça, chama a atenção da garotada, mais atrai a atenção. Mas a gente se sente meio surpreendido em alguns momentos. Às vezes chegam crianças que gostam mais de ter visto as aranhas e os escorpiões, né, pequenos. Outros vieram para apreciar mais os caramujos, os caracóis, né, os moluscos. E uma vez um garoto pequeno, eu perguntei o que ele gostou mais no museu. Ele falou, eu gostei mais do geodo. E vários estagiários que não estavam bem familiarizados, geodo, o que é o geodo? O geodo é uma rocha que solidificou em cima de uma bolha, então ela é uma rocha oca, e foi o que mais chamou a atenção de um garoto. Então, na realidade, as peças que mais chamam a atenção, elas não são as mesmas para todo mundo. Hoje nós temos uma coleção científica de aves, que eu diria mais de esqueletos de aves, somente para pesquisa, que é a maior da América Latina. Atingimos hoje mais de 1000 espécies de aves em esqueleto. Isso não está exposto ao público. Esse material ele é usado para pesquisa e diversos estudantes de pós-graduação vêm ao museu fazer estudo desse material. O museu, ele tem essa finalidade que nem sempre é para o público em geral, mas sim para desenvolver a pesquisa. Uma outra questão que cabe em cima disso aí é qual a finalidade de um museu. A finalidade de um museu, curiosamente, é de guardar peças importantes. Então, guardar o material é a nossa finalidade fundamental. E esse material nem sempre ele é de proveito imediato, mas é para o futuro. As finalidades secundárias, que também são muito importantes, elas são destinadas assim à cultura, à educação, tá certo? E eu acho que esse museu, eu tenho uma frase construída assim, que ele vem a saciar muitas
das questões profundas que o homem tem. Então, várias dessas questões podem ser saciadas dentro desse museu. E nós temos um auditório no museu, onde ele, todos os dias, diariamente, ele funciona como uma sala de projeção. São filmes científicos que são passados o dia todo para o público ver. Mas essa sala é utilizada também para se fazer palestras. Bom, nós temos toda semana, nós chamamos de seminário, é uma aula que os nossos estagiários proporcionam essas aulas, onde eles se desenvolvem temas também. Então isso aí para um enriquecimento dos nossos monitores, a aprender a conhecer o próprio museu e o que ele conta realmente. O museu tem um laboratório principalmente para preparação de peças, de taxidermia, preparação de esqueletos e preparação de material de nossos estagiários. Nós temos hoje cerca de uma dúzia de estagiários e pós-graduandos. Então nós temos 4 biólogos fazendo pós-graduação na Universidade de São Paulo, mas com material aqui, trabalhando aqui dentro. Aqui nós temos um tigre embalsamado e esse tigre ele foi totalmente preparado aqui, em nosso laboratório. E ao lado dele, nós temos aqui um quadro, e com vários quadros menores, mostrando as etapas de preparação de taxidermia. E é um processo que eu posso confessar para vocês que ele é muito trabalhoso. Isso demora 3, 4, 5 meses. E exige, inclusive, coisas importadas, como prótese, né? Prótese de dente, de língua, prótese de olho nos animais e alguns materiais também que a gente tem que importar. Isso é uma dificuldade grande que a gente tem, mas aos poucos a gente consegue superar. O museu é uma fundação sem fins lucrativos, mas obviamente precisa de dinheiro para sobreviver. A bilheteria, ela é importante para a gente. Hoje satisfaz 1/3 do nosso orçamento já. E isso é um crescimento contínuo e é importante. Agora, fora a bilheteria, claro, 2/3 ainda é uma manutenção da prefeitura. A prefeitura tem ajudado a gente. Mas a gente está buscando e precisando de parcerias, tá certo? Um apoio de outras empresas que queiram contribuir com o museu. Em contrapartida, nós poderemos dar o nome dessa empresa junto ao museu, como parceiros realmente na divulgação de ciência, de cultura, de ensinamento. Então, hoje nós estamos precisando realmente de conseguir parceria para o museu. Então, esse museu, ele precisa e pode crescer muito. O nosso objetivo está em um prédio muito maior do que este, uma exposição bem maior do que esta e que valha a pena você sair de longas distâncias para passar um dia todo nesse museu. Esse prédio deve ser um prédio que nós calculamos e já temos uma planta feita. É uma planta de mais ou menos 5 vezes o tamanho que ele está. Com isto, nós poderíamos pôr à disposição todo o acervo e mais outros acervos que nós temos em negociação por aí, né? E colocar em Taubaté um museu de história natural realmente de grande envergadura. A localização desse museu é num ponto estratégico. Se você observar que nós estamos entre São Paulo, Rio de Janeiro, Campos do Jordão e o litoral, proximidade de aeroportos internacionais e portos, né, de importação e exportação, e um centro de turismo nessa região muito importante. Nós temos participado, junto com o Instituto Sangari de São Paulo, da exposição Darwin. Ela tem um grande material de Taubaté.
E esse material está levando o nome do Museu de História Natural. Então essa exposição foi de São Paulo para o Rio de Janeiro, foi para Brasília, para Goiânia, foi para Curitiba e outras capitais do Brasil. Ela está percorrendo ainda essa exposição. E a mesma exposição chamada Genoma, que saiu de São Paulo, Rio de Janeiro, também Brasília, também contém bastante material do museu. Então nosso acervo ele é rico até esse ponto. E várias pessoas têm aparecido de cidades longínquas dizendo que viu na exposição Darwin ou Genoma em outras capitais o nome do Museu de História Natural de Taubaté. Então, essa divulgação é uma divulgação que eu chamo de sólida, lenta e muito importante para o museu. Recentemente agora, nós participamos do Congresso Brasileiro de Ornitologia, fizemos palestras e mini-cursos nesse congresso e tivemos interação com vários pesquisadores, inclusive de outros países. Nós tivemos presente num congresso na Patagônia, aliás foram dois, um em Trelew e em 2006 em Neuquén. São congressos até internacionais na Patagônia, onde você tem a participação de diversos paleontólogos do mundo. E a gente leva material de divulgação e o nosso nome. Nós apresentamos trabalhos, resumos nesse congresso e a gente se torna conhecido e fazemos intercâmbio, conhecimento com esse pessoal de outros museus. Fizemos alguns trabalhos até em conjunto. Um trabalho feito muito interessante e curioso foi sobre alguns dentes fragmentados de mamíferos da Bacia de Taubaté, comparados com dentes de igual idade da Bolívia, né? Esse trabalho nós fizemos com o pessoal da Universidade da Flórida e que, estudando-se os isótopos de oxigênio, nós chegamos à conclusão que a altitude da Bolívia era igual à de Taubaté naquela época há cerca de 22, 23 milhões de anos, ou seja, os Andes não tinham se elevado. Quer dizer, é mais um indício, mais uma contribuição científica que se presta a um pequeno fragmento da ciência, vamos dizer assim. Uma historinha muito curiosa que aconteceu recentemente é que nós precisávamos de confirmar a presença de um mamífero chamado Pirotherium, nome esquisito, mas um mamífero grande do tamanho de um elefante da bacia. Isso aconteceu curiosamente nesse ano, quando nós fomos à bacia e um dos ajudantes nossos de campo apareceu com a gente na mão com 3 dentes, que imediatamente já foi identificado como sendo os dentes de Pirotherium. Esse material ele é fantástico. Isso deu uma consolidação da ideia que a gente vinha fazendo da idade da bacia de Taubaté. Então nós estamos consolidando essa bacia através desse material. Esse material é inédito e ainda tem mais estudos para serem feitos sobre ele. A preparação desse material também tem colaborado com outros estudos de outras universidades, de outros pesquisadores. Na pesquisa científica não é tudo só para nós. Então a nossa contribuição, a nossa participação é também para outras instituições que têm trabalhado em assuntos paralelos, correlatos e têm publicado inclusive material pertencente ao nosso museu. A respeito do site do museu, eu acho que vale a pena as pessoas consultarem o site e verem como funciona. Existe uma explicação total da fundação, de como funciona o esquema ali. E o site procura mostrar realmente como é o museu e vale a pena ser visto. Eu gostaria de deixar o convite a todos que venham conhecer o museu, que venham visitar o museu. Vale a pena, eu acho que gastar um certo tempo lendo tudo que está escrito. E esse convite é principal para as escolas que venham trazer seus alunos, agendem visita, são visitas monitoradas pelos nossos monitores. E essas visitas eu acho que rendem muito conhecimento para as escolas. E eu quero estender esse convite também aos empresários, né, que venham conversar com a gente sobre uma parceria, sobre a participação das suas empresas junto ao Museu de História Natural de Taubaté.